todas as coisas. Eu disse aqui semana passada sobre a volta de Jesus, e é claro que nós não firmamos todo o teor da mensagem nos sinais, mas uma coisa ficou clara, que todos os sinais necessários para a volta de Jesus estão prontos. A única coisa que falta acontecer é uma última grande colheita, e nós estamos já vivendo. Recebemos notícias no campo missionário, por exemplo, que no Irã, antigamente o Oriente Médio sempre foi um lugar onde o evangelho floresceu. A parte da Turquia, aquela região do Oriente, foi sempre um lugar onde a palavra de Deus prosperou, e prosperou muito. Quando nós falamos das viagens de Paulo, por exemplo, a grande parte, muitas das igrejas que Paulo visitou, estavam na região da Turquia, Síria. Hoje nós estamos vendo o declínio do evangelho nesses lugares por causa do islamismo. Mas houve-se notícias que hoje no Irã, a igreja de Jesus tem resistido, ainda que por perseguição. E é interessante que as mulheres estão pastoreando ao rebanho de Jesus lá na igreja do Irã. E a igreja está prosperando. E muitas almas no Irã estão se convertendo ao Senhor Jesus. Ouvimos também que na China está havendo cultos de 4, 5 horas, com a presença de Deus se movendo sobre a igreja. E muitas almas se convertendo. Mas eu acredito que é do Brasil que as coisas vão começar a fluir para o mundo inteiro. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: prepara seu coração, porque um avivamento está chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O diabo sabe que ele não tem como interromper o fluxo de Deus. O diabo sabe que para que Deus possa fazer o que ele precisa de fazer, ele não precisa de absolutamente muita gente. Ele só precisa de uma pessoa faz tudo. E o diabo sabe que tudo o que Deus está se movendo nesses últimos dias, talvez você não entenda isso, mas existem duas formas de buscar conhecimento. O primeiro é buscando conhecimento através da teoria e o estudo da observação. Vivendo anos e anos no Evangelho, nós sabemos que os dias que antecedem o tempo da Páscoa são dias que o diabo vem tentar promover nas nossas vidas níveis de perseguição, doenças, lutas e guerras. A Bíblia já falava isso, e eu queria que você lesse comigo no livro de Êxodo, capítulo 5, no verso 6. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não dê atenção a nenhuma das mentiras. A estratégia do diabo sempre foi, no limiar de um novo tempo, nós estamos falando aqui de Moisés, quando Moisés chega diante de Faraó dizendo: liberta meu Deus, mandou você libertar meu povo. E Faraó diz: olha, eu não sei nem quem é esse Deus para libertar. E Moisés diz: olha, não tem conversa, você vai libertar por bem ou por mal. E a gente sabe que o que fez o povo sair liberto do Egito não foi outra coisa senão a mão forte e poderosa do Senhor. Mas o diabo, sabendo da intervenção de Deus, ele tentou distrair o povo com uma sobrecarga. Quando nós falamos de Páscoa, irmão, talvez você não tenha dimensão e talvez você ainda não celebrou Páscoa com um entendimento bíblico do que é Páscoa. Nós temos entendido isso. Há muitos anos a gente vem entendendo essa verdade sobre Páscoa. Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é Jesus crucificado. Páscoa representa níveis, ou a intervenção de Deus para liberar níveis de libertação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Páscoa significa
a intervenção de Deus, para que eu e você possamos reencontrar vida aonde já existe morte. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que nesse próximo tempo, você vai ser revivificado de coisas que já morreram dentro de você. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que sonhos que morreram dentro de você, que projetos que morreram, você pode levantar a sua mão, projetos que morreram, sonhos que morreram, propostas que morreram, ministérios que morreram dentro de você, vão encontrar uma porta de ressurreição sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. O diabo, sabendo disso, ele vai tentar te distrair. Ele vai tentar colocar os seus olhos aonde não devem estar. E alguém desfocado é alguém que não absorve aquilo que Deus tem para fazer. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui essa noite. O primeiro que eu gostaria de ler é Hebreus capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, antes da gente continuar, eu queria que você fechasse seus olhos e para a gente poder orar e colocar esse momento diante de Deus. Meu amigo Jesus, eu quero colocar as nossas vidas aqui nesse momento na tua presença. Que toda dispersão, tudo que se levanta contra nós, contra a tua palavra, nós pedimos que o Senhor dê reforço, que o Senhor dê ordem aos teus anjos nesse momento para percorrer as nossas vidas aqui agora, em nome de Jesus. E que o Senhor possa romper com cadeias aqui essa noite. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui essa noite para que haja rompimento de cadeias, Pai. E eu oro aqui essa noite para que o Senhor, no nome de Jesus, o Senhor possa encontrar corações ávidos a ouvir e a se mover sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu sou alguém que normalmente gosto de usar Velho Testamento e Novo Testamento para concluir a mensagem. Mas na noite de hoje nós vamos focar em um texto que está no Velho Testamento, mas todo ele aponta para Jesus e para a Páscoa. E talvez você está dizendo: pastor, mas faltam 3 semanas para a Páscoa. É verdade. E nós vamos nos preparar para ela, porque eu acredito que olhos não viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você nesse próximo tempo. Eu acredito que existe um movimento no mundo espiritual para resistir às nossas vidas, de vivermos novos níveis na presença de Deus. Mas da mesma forma que eu sei que isso existe, eu também quero declarar que todas as armadilhas armadas pelo diabo não subsistirá sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 22. Eu sei que eu pedi no 23, mas eu quero abrir no 22 primeiro. 2 Reis, capítulo 22, versículo 3. Nós vamos falar aqui hoje sobre uma grande reforma. Talvez você não saiba, mas a igreja de Jesus vem passando por reformas periodicamente. Vamos sendo renovados, reformados. A última grande reforma que a igreja passou foi a reforma protestante, onde Lutero escreveu 95 teses refutando algumas das doutrinas do catolicismo. Reformamos, protestamos, e por isso você carrega o nome de protestante, porque protestou. Mas outras reformas, e nós vamos falar da maior e mais profunda reforma que aconteceu no povo de Deus em todo o tempo, que foi a reforma que aconteceu por um menino de 8 anos. 8 anos, o rei Josias, ele começou uma grande e profunda obra. E nós queremos preparar isso, porque eu acredito que nós estamos sendo provados e testados para vivermos tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Se entenda o que eu vou dizer, se você já tivesse pronto, você já estava vivendo. Amém? Se você tiver, fala para o irmão que está do seu lado, se você já tivesse pronto, você já estava vivendo. Deus não tem o interesse de te resistir. Deus tem o interesse de abençoar. Então, o que impede eu e você de vivermos novas fases na parte de Deus não é Deus. Somos nós. 2 Reis, capítulo 22, versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, para que deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tem o seu cargo na casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, e reparem os estragos na casa aos carpinteiros, edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, e reparem os estragos da casa, porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Para um pouquinho. Josias, ele libera recurso para reconstruir a casa de Deus. Nós estamos falando aqui quando o povo volta do exílio. A casa de Deus estava em ruínas. Rei Josias começa a reinar, a casa destruída. Seu pai e seu avô nada fizeram. Mas agora Josias, uma criança, assumiu o reinado com 8 anos. Agora aqui com 19 anos. Ele diz: vamos reconstruir. Então vamos pegar dinheiro, vamos mandar e vamos botar o pessoal para reconstruir a casa. E ele manda o dinheiro. Agora versículo 8 diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei, e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem o seu cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão a Safã, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Vamos parar aqui. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Vamos entender um contexto para que a gente possa entrar e mergulhar na palavra com entendimento. O avô dele não tinha sido um homem extremamente perverso, profano. O pai dele foi menos um pouquinho que o avô, mas extremamente profano, prostituiu a casa do Senhor. Agora o menino assume o trono e sequer conhecia a palavra de Deus. Ele sequer teve contato com a palavra de Deus. Ele manda recurso para uma obra e diz: olha, reconstruam o templo do Senhor, reconstruam, faça a casa do Senhor novamente. Mas ele sequer tinha relacionamento com esse Senhor. A Bíblia diz que quando ele recebe o livro, porque ele não conhecia o livro, quando ele recebe a mensagem, ele rasga suas vestes em sinal de arrependimento. E diz: Deus deve estar muito bravo com a gente, porque tudo o que esse livro está falando, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Então, ele começa a mudar a nação e reformar a nação, para que a nação estivesse ajustada por aquilo que ele tinha ouvido da parte de Deus. Está entendendo agora? Beleza? Entendeu aí? A maior reforma que aconteceu no povo de Deus foi Josias. Ele foi conhecido na antiguidade como o maior reformador da história. Ele mexeu com todas as estruturas da nação, tanto política, quanto econômica, quanto sacerdotal, religiosa. Mexeu com tudo. E ele tirou um império, um governo que estava em declínio. E com poucos anos ele transformou o reino de Israel a um reino proeminente na terra.
Ele ouviu o que o Senhor tinha falado e disse: eu não posso ficar da forma como eu estou, eu preciso me ajustar a essa palavra. E eu quero começar aqui hoje dizendo para você, dá uma olhada para quem está do seu lado, pergunta para ele: você já recebeu esse livro na sua vida? Você já recebeu essa palavra na sua vida? Você já conheceu o dono desse livro na sua vida? Então você e eu sabemos que receber a palavra do Senhor Jesus, ela abriu uma porta para que a gente pudesse passar. Se Jesus tivesse consumado o seu propósito na cruz, você não estava aqui hoje. A consumação do propósito de Jesus foi cumprido na cruz e na ressurreição. Mas na cruz e na ressurreição Ele nos deu a oportunidade de vivermos a vida dele e morrer a nossa morte. Ele disse: olha, eu estou substituindo o que você deveria estar fazendo. E a partir de agora, você tem a oportunidade de se reconciliar com o seu Criador. Na cruz do Calvário, nós temos a possibilidade de encontrarmos salvação. Por que eu digo possibilidade? Porque você, sabendo de tudo isso, pode decidir não querer isso. Você pode dizer: eu não quero. Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que existem homens que Deus desistiu deles. Falou: olha, vou te entregar para os seus pecados porque você tem um caráter declinado para as más obras. Você não quer saber de mim, então eu vou deixar você com as suas próprias obras. Homens que não quiseram encontrar a cruz na sua vida. Mas a gente sabe, e eu sei que você sabe, que ainda que você tenha encontrado Jesus na sua história, ainda existem coisas que precisam ser rompidas na sua vida. Você diz: Senhor, eu te encontrei, eu te entreguei a minha vida, mas eu não estou pronto. Tem coisas que eu ainda está doendo dentro de mim. Tem coisas que ainda eu não estou bem resolvido. Tem coisas que o Senhor precisa entrar, porque eu abri a porta para que o Senhor entrasse, mas eu preciso que o Senhor entre, acenda a luz, coloque as coisas no lugar de volta. E muitas vezes esse momento não é um lugar onde você diz para Deus aonde colocar as coisas. Ele vai te mostrando aonde as coisas devem estar na sua vida. Ser reformado, ser tratado por Deus, é permitir que Deus abra a porta do seu coração e tenha a autoridade de mexer em lugares que você não quer que Ele mexa. Mexer em pilares que você construiu com o suor do seu rosto, mas que não são sustentáveis no Evangelho. O que Josias fez na nação é algo que nós deveríamos olhar para a nossa vida todos os dias e dizer: Deus, o que existe em mim que ainda não te agrada? O que existe em mim que ainda não está condizente com aquele que decidiu morar dentro de mim? E eu quero essa noite pontuar detalhes que vão descortinar no seu coração talvez lugares que você está resistindo, lugares que inconscientemente ou conscientemente você está segurando, e Deus quer derramar libertação sobre a sua vida hoje em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia agora no capítulo posterior, 2 Reis capítulo 23, verso 1. Segunda Reis capítulo 23, verso 1, diz: então, depois que ele recebeu o livro, rasgou as vestes e diz: Deus deve estar bravo comigo, vamos corrigir o que tem que ser corrigido. O rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. E depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o seu coração, de toda a sua alma, os seus mandamentos e seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias,
aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirasse do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso a altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo o exército celeste. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou a Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou sua filha em sacrifício a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Estavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que seus antecessores haviam erguidos no terraço de cima dos quartos superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali e os despedaçou e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, na porta do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para o poste sagrado, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes, cobriu os locais com ossos humanos. Versículo 21. Agora nós vamos pular para o 21, que agora ele vai dizendo o que foi feito depois que foi feito tudo isso. Mas quando ele termina, versículo 21. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, conforme está escrito no livro da aliança. Amém? Agora você vai fechar sua Bíblia, por enquanto, vai deixar ela quietinha aí. E eu quero que você, em nome de Jesus, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você está aqui hoje, e muitos de nós já encontramos com esse livro, com o autor desse livro. Hoje, Jesus não é um livro, Jesus é uma pessoa e mora dentro da gente para aquele que abre a porta do seu coração. Você sabe tão bem quanto eu que um dia que você levantasse a sua mão, que você levantou a sua mão e talvez você ainda não fez isso, mas eu quero dizer para você que aquele que pode transformar a sua vida está aqui hoje, e se você disser sim para ele, ele vai dizer sim para você. Você sabe tão bem quanto eu que o dia que você levantou a sua mão e você disse sim, existia uma expectativa dentro do seu coração, que Deus mexesse na sua história. Você não levantou a sua mão porque estava tudo bem. A grande parte das pessoas levantaram a mão porque dizia: Deus, eu vim até aqui, mas eu não consigo ir além do que eu estou. Eu preciso de algo mais e eu sei que sozinho eu não consigo. Jesus, naquele momento, a Bíblia diz que com poderoso e invencível amor, te alcançou. Alcançou você e tirou o peso de condenação que estava dentro de você. Mudou a sua história, mudou o seu destino, mudou tudo que havia dentro de você para melhor. A gente sabe, e você também sabe, que teve momentos que você ficou com medo porque você não sabia como agir. Teve momentos que você não acreditou. Teve momentos que você quis pegar da mão de Deus aquilo que Ele estava fazendo sobre você. Até que alguns momentos e alguns tempos se passou e Ele foi trabalhando, e você foi permitindo que Ele trabalhasse, e Ele foi mudando você.
Nós sabemos dessa história, essa história não é contada, não é nova. O que talvez você não saiba é que essa obra pode ser muito mais célere na sua vida. Deus não tem pressa, Deus age no momento certo. Nós que deveríamos ter pressa para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A gente sabe que a grande parte do que prende as nossas vidas são de fato laços e cegueiras e ignorância da parte do diabo que prende as nossas vidas. Por isso, Deus levanta homens, profetas, pastores, para dizer para você, olha, se atente àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque talvez se você olhar de novo, olhar um pouco mais profundo, olhar de uma forma mais crítica, talvez você vai conseguir encontrar uma chave. E com essa chave, aquilo que te prende hoje não te prenderá amanhã, em nome de Jesus. E o Quias achou um livro, mostrou para o rei, mas o rei, depois que recebeu a palavra, teve que usar da sua autoridade para movimentar uma nação inteira. Uma nação mergulhada em níveis de idolatria que ninguém acreditava que tinha condição de mudar. Mas ele decidiu fazer isso. A primeira coisa que esse homem faz, a primeira ordem que é dada é: tire tudo que é de Baal de dentro do templo do Senhor. Tirem tudo que pertence a outros deuses do lugar aonde é consagrado ao Senhor. Talvez essa afirmação possa parecer para você simplesmente um lugar ou uma palavra organizacional, mas ela é profundamente importante. Porque eles sabiam que aquele lugar construído para o Deus dos céus, ele era um lugar sagrado. O que eles não sabiam era que Deus não aceitava níveis de concorrência no coração de um homem. Então quando o rei dá uma ordem, ele diz: tire tudo que pertence a outros deuses da presença de Deus. Ele está fazendo uma declaração que a gente hoje pode olhar à luz da palavra e dizer: não pode existir outras coisas que tomem o lugar de Deus, ou que concorram com o lugar de Deus na sua vida. Quando Jesus, questionado sobre o maior mandamento, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Amar a Deus não é um prazer que você pratica. Você vai, à medida que vai se esforçando e conhecendo a Deus, Deus vai se revelando a você e você vai amando-o à medida que vai conhecendo. Mas ninguém pode amar um Deus com concorrência no seu coração. Jesus também disse: não amarás, não servirás a dois senhores, ou servirás a Deus ou servirás riquezas. No coração do homem pode existir muitos deuses. No coração de um homem, a sua família pode ser um Deus, o seu trabalho pode ser um Deus, os seus relacionamentos, o seu network pode ser um Deus, as suas amarguras pode ser um Deus na sua vida. O seu ódio pode ser um Deus na sua vida. E Deus está dizendo: arranque tudo que tem dentro do seu coração, se você quer viver níveis de ressurreição na minha vida. Preste atenção no que eu vou te dizer, porque eu quero reforçar isso. Depois que Josias fez tudo, ele disse: agora vocês estão prontos para celebrar a Páscoa. Agora vocês estão prontos para entrar num tempo onde Deus vai derramar a ressurreição na vida de vocês. Agora que vocês entenderam que tudo precisa estar em ordem, agora vocês estão prontos para receber o derramar de Deus sobre tudo aquilo que Ele se propõe a fazer nesse tempo. Depois que você se ajusta, depois que você ouve, se prepara, se organiza, põe em prática, então quando você começa a se movimentar, Deus diz: agora você está pronto para viver tudo que eu estou preparado para você. Deus não é um Deus que vai esperar o final. A Bíblia diz que Deus é um Deus que conhece a história do final para o começo. Deus já sabe o que vai acontecer. Ele já viu o final da sua vida, Ele já viu o final da sua história, Ele já sabe de tudo. Ele já sabe. O que Deus está esperando de mim e de você é: Deus, eu estou enxergando que existe algo dentro de mim que não está funcionando, então me ajuda a me reorganizar aqui. E quando você diz isso, e você se move nisso,
ele diz: agora sim você está pronta para viver o milagre que você estava buscando. Está entendendo agora? Eu quero que você olhe para quem está do seu lado com um olhar de profeta. Você diga para ele assim: existem coisas dentro de você que precisam ser ressuscitadas. Fala com ele: existem projetos que precisam voltar à vida na sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Amém? Estão calados. Quem aqui precisa de encontrar ressurreição na sua vida aqui hoje, em nome de Jesus? O que eu quero mostrar para você e te fazer entender é isso. Pastor, mas eu já recebi Jesus. Você está fluindo em tudo aquilo que você precisa fluir? Você está vivendo exatamente tudo o que Ele te prometeu? Se você não está vivendo, a culpa não é dele. Ele já liberou todos os tesouros celestiais para você. Gálatas capítulo 4 diz: enquanto nós formos crianças, estaremos sujeitos, ainda que dono de toda a herança, a tutores. Mas quando nós ficarmos maduros, então nós teremos acesso a toda a herança de Deus para nós. O que Paulo está dizendo é: existe algo que está sendo preparado para você enquanto você vai amadurecendo. Enquanto você vai caminhando, encontrando e se revelando no Senhor, as coisas vão acontecendo, vai sendo preparado. Então é importante a gente muitas vezes sentar e dizer: espera aí, tem alguma coisa errada e eu preciso corrigir. E é nesse tom e é nessa voz que eu quero convidar vocês essa noite para entender o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Talvez você está aqui dizendo: o Senhor é dono do meu coração, o Senhor é dono de tudo. Sim, mas quando a crise chega, quando o aperto chega, quando as pessoas ou a má notícia chega, quem é que controla o seu coração de verdade? Vou melhorar a pergunta: quando está tudo bem, quando tem dinheiro na conta, está sobrando, quem é o dono do seu coração? Não pense você que Deus não é um Deus que te prospera ou um Deus que te faz passar por escassez. Entenda o que eu vou dizer: o mesmo Deus que lota a sua agenda para te prosperar é o mesmo Deus que acaba com a sua agenda por saudade de você. Porque o que Deus não negocia é o primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Isso Ele não negocia. Então quando o rei diz: tire tudo aquilo que não é do Senhor, ele está dizendo: o Senhor não é negociável. Não é. Versículo 5 ele diz: destituam os sacerdotes. Essa palavra sacerdotes aqui é uma palavra diferente, usada em outros lugares para falar dos mesmos sacerdotes. A palavra aqui usada é quemarim. Essa palavra tem um significado tão controverso que talvez ele não deveria, pelos teólogos mais famosos, ela não deveria ser colocada nessa posição. Mas o autor coloca essa palavra porque isso está carregado de uma linguagem cultural que muitas vezes a gente lê e não percebe. Para que você possa entender, a palavra quemarim significa aquele que derruba as coisas. Deus está dizendo, o rei manda dizer: tire aquelas pessoas que derrubam aquilo que eu estou construindo. Quando Deus manda Arão, Moisés e Bezalel construir o tabernáculo de Moisés, ele começa a dar descrições de como deveria ser construído a casa do Senhor. Ele vai dando detalhes, até a roupa tinha detalhes. Um sumo sacerdote precisava entrar diante de Deus totalmente trajado de uma roupa especial, e os sacerdotes precisavam estar com as roupas brancas. Ainda que fossem se sujar de sangue de animais, precisavam estar com roupas brancas. Quemarim significa o homem de vestes negras. O rei manda dizer: tirem os homens de vestes negras do meio do povo de Deus. Interessante que os homens de Deus, os sacerdotes de Deus, vestiam vestes brancas, mas culturalmente dizendo, os sacerdotes de Baal se vestiam de vestes negras. Quemarim significa homens que foram sacerdotes Quemarim significa ser desqualificado
Homens que foram desqualificados para os projetos de Deus. O rei manda dizer: tirem esses homens de dentro do tabernáculo. Tirem, arranquem eles. Talvez eu e você precisamos viver um novo tempo diante de Deus, mas nós não queremos afastar as pessoas que nos derrubam da presença de Deus. Nós não nos afastamos das pessoas que nos desqualificam da presença de Deus. Você sabe tão bem quanto eu que existem rodas que você não deveria estar. Existem conversas que não deveriam pastar na sua boca. Existem pessoas que você não deveria ter conexão. Existem ambientes que eu e você jamais deveríamos congregar. Mas fazemos. E pedimos: Deus, faz algo na minha vida. E Deus está dizendo: tudo bem, arranque as vestes negras de perto de você. Nós queremos viver o novo de Deus? Sim ou não? Estamos prontos para sermos reformados? Homens que derrubam, homens que desqualificam a gente. Nós precisamos destituir essas pessoas da nossa história. Nós precisamos destituir essas pessoas, esses pecados da nossa história. Versículo 6, versículo 7 diz que existiam postes ídolos dentro da casa do Senhor. Um poste ídolo, só para que você tenha noção do que eu estou dizendo. Era hoje, talvez se você buscar no Google aí, você vai ver os obeliscos. Buenos Aires, Washington, tem monumentos famosíssimos, que na antiguidade era chamado de poste ídolo. A função de um poste ídolo era um altar a uma deusa chamada Azerá. Esse altar, essa árvore, essa madeira esculpida ou feita em pedra, representava o órgão sexual masculino. Porque Azerá era deus da fertilidade familiar. Então eles pegam desculpe a palavra, um pênis, uma figura que representa um pênis, e coloca dentro da casa de Deus. E está tudo bem. E o rei diz: tira isso daí, pelo amor de Deus. Azerá era uma deusa extremamente adorada, e o culto a ela era a promoção de sexo ilícito. Para adorar a deusa, tinham prostitutos ou prostitutas cultuais. Homens iam adorar se prostituindo. Ela era uma deusa que a função dela era dar filhos para os homens. Filhos. Faz uma reflexão pequena comigo. Eu fiquei 9 anos orando para que Deus pudesse me dar um filho. 9 anos eu orei pelo Mateus. Foi Deus que me deu o Mateus. O Mateus é um milagre na minha vida. Sem expectativa nenhuma, quando eu já tinha desistido, Deus me deu o Mateus de presente. Mateus significa o presente de Deus. E de fato o Mateus é um presente de Deus na nossa vida. Agora eu vou a um culto, a uma deusa de fertilidade, e lá eu me prostituo, e de repente aparece alguém grávida de mim. Aparece um filho. Faz uma pergunta para você mesmo: de quem é, para quem é que eu vou consagrar esse filho? Para Deus ou para a deusa que eu estava adorando e me prostituindo? De quem é esse filho? De quem é no meu coração esse filho? É claro que Deus pode usar das coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É claro que Deus tem poder de transformar a maldição em bem. É claro que Deus tem poder de mudar toda a história. Mas existe uma marca. A deusa da fertilidade me deu um filho, e agora o meu filho vai servir a quem? Homens que comprometeram não só a sua vida, mas comprometeram a sua descendência. Entenda o que eu vou te dizer: existem pecados que não comprometem só você, meu irmão. Existem altares que você levanta na sua vida que não prejudica só você, prejudica a sua próxima geração.
Homens e mulheres que passam pelo processo da pornografia não estão prejudicando só a si mesmo, por exemplo. Homens e mulheres que passam pelo processo do assassinato não estão passando pelo processo da mentira ou da religiosidade, não estão prejudicando só a si mesmo, estão prejudicando a próxima geração. Homens rebeldes que não se dobram à palavra de Deus não estão prejudicando só a si, estão prejudicando a próxima geração também. O rei diz: ei, tira isso da presença de Deus. Porque nós precisamos romper com decisões que comprometem o nosso futuro e o futuro da nossa família. Tem coisas que você já disse sim para o Senhor: Senhor, muda minha vida, muda minha história. Deus diz: tudo bem. Então toma uma decisão de calar a boca do diabo dentro da sua casa. Tome a decisão de não ser conveniente com o diabo dentro da sua casa. Tome a decisão de se posicionar, ainda que seja difícil e duro. Tome a decisão de não manter altares dentro da sua casa que contaminam os seus filhos e a próxima geração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Pode dar um sorriso para ele. Fala assim: o pastor te ama. Porque nós queremos viver a glória de Deus. Nós queremos viver tudo que Deus tem para a gente. Mas quando Deus diz: então agora eu vou apertar o parafuso para vocês viverem então. Aí a gente: nossa, o pastor, né? Nossa, ficou difícil, né? Não, irmão. Isso chama cruz. E nós estamos preparados para uma grande reforma que Deus está fazendo em nome de Jesus. Versículo 8 diz que o rei manda tirar altares das portas da cidade. Olha que loucura! Existiam altares nas portas da cidade. Para que esses altares? Já falamos de Baal, de Azerá, agora existiam deuses cautelares. Olha que loucura, os caras construíam altares para que os deuses daqueles lugares pudessem proteger as portas da cidade. Eu acho que naquele tempo tinha vaga para mandar currículo para ser Deus naquela época, de tanto Deus que tinha. Os caras edificavam altares para que nesses altares eles pudessem consagrar, para que esses deuses pudessem proteger a cidade de não entrar. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia da cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Nós, eu e você, podemos construir altares não na porta, não fisicamente na porta da nossa casa, mas esses altares significavam uma independência da proteção de Deus na nossa vida. Homens e mulheres que não conseguem confiar que Deus está guardando a vida dessa pessoa. Existem homens dentro da igreja, olha aqui para mim, existem homens dentro da igreja, mulheres dentro da igreja, que não confiam que Deus está guardando a sua vida e a sua saúde, que não acredita que Deus está guardando os seus negócios, os seus planos, o seu sonho, a sua família. Tem gente dentro da igreja dizendo: eu vou lá fazer alguma coisinha aqui, vou botar aqui umas coisas, aqui umas câmeras, né? Porque vai que... Eu não estou dizendo para você que câmera não é certo ou errado, cerca elétrica não é certo ou errado, mas eu estou dizendo para você que a sua segurança não está nessas coisas. Não é aquilo que você pode se proteger que te protege, é o Deus que está te guardando que te protege. Homens que tentam controlar a sua própria vida estão debaixo de um poder chamado espírito do medo. Homens que não conseguem confiar em Deus estão confiados no seu próprio medo. E nós precisamos romper com o medo se nós queremos viver a ressurreição de Deus nas nossas vidas. Aleluia? Amém? Estou quase terminando. Versículo 9. A Bíblia diz, versículo 9, que esses homens sacerdotes, eles estavam dentro da casa de Deus. Eles não serviam a Deus,
mas eles comiam os pães da casa de Deus. Vou dizer de novo. Eles não serviam a Deus, não tinham comunhão com Deus, mas comiam os pães que estavam na mesa de Deus. Esses pães eram pães sagrados, só os sacerdotes de Deus podiam comer. Mas eles estavam lá comendo. E a Bíblia fala o seguinte, que esses sacerdotes de Baal eram colegas dos sacerdotes de Deus. Ânimo dobre, fala comigo, ânimo dobre. Homens que conseguem ficar num ambiente profético e conseguem ficar num ambiente profano. Homens que conseguem caminhar em Deus e manter o seu coração longe de Deus. Homens que antigamente, quando eu era jovem, chamava crente Raimundo. Você conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja e outro pé no mundo. A mensagem de Deus para esses homens é: eu vou vomitar vocês da minha boca. Quem é morno está longe de mim, eu vou vomitar, eu não quero nem perto de mim. Está na hora da gente expulsar pessoas da nossa vizinhança, do nosso círculo, que está nos levando para o inferno. Está na hora de dizer chega para ambientes que estão me levando para o inferno. Está na hora de dizer chega para informações ou influências que estão me levando para o inferno. Porque se nós continuarmos lá, ainda que você sirva a Deus um domingo à noite, você vai ser vomitado da boca dele. Está entendendo? Amém? Amém? Talvez hoje Deus está colocando uma espada. E é isso que eu sinto, Deus está colocando uma espada. Porque nós estamos clamando aqui para que Deus intervenha, falando que Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Mas Deus está exigindo de nós posicionamento. Ele diz, versículo 10, que ele profanou Tofete. Tofete é o nome de um lugar, aonde existia um altar para um deus chamado Moloque. Talvez você está aqui e já ouviu falar de Moloque. Moloque era um deus que tinha a cabeça de um boi, e a sua estátua tinha uma barriga oca, aonde eles acendiam uma churrasqueira, pegavam bebês e crianças vivas e colocavam dentro para elas morrerem queimadas. O culto a Moloque era um culto aonde o som tinha que ser muito alto para que sufocasse os gritos da criança em chamas. Sabe para que eles faziam isso? Prosperidade. Prosperidade. Moloque é a antítese de Deus. Deus chama Moloque de detestável. Moloque representa exatamente o oposto da vontade de Deus. Rebelião. Rebelião. Algo que Deus diz não é para ser assim. A Bíblia chama de filhos de flechas do Senhor. E Deus está dizendo, e Moloque está dizendo, não, me dê os seus filhos, sacrifiquem eles a mim, e eu vou te prosperar. Existem rebeliões que a gente diz, Deus, eu não quero seguir o que o Senhor está falando. Nessa área eu não quero que o Senhor mexa. Existem lugares em nós que precisamos romper com níveis de rebelião dentro de nós com relação a Deus. Existem lugares dentro de nós que não se curvam diante de Deus. Existem traumas familiares que não se curvam diante de Deus. Existem palavras que foram faladas para você que você não pode, você não quer entregar para Deus, para perdoar pessoas. Existem sentimentos guardados dentro de você que você não entrega para Deus porque você não quer perdoar as pessoas. Enquanto nós não abandonarmos isso, nós não viveremos o que Deus tem preparado para nós. Eu podia falar só de Moloque aqui hoje e daria uma pregação de mais de 2 horas. Mas Moloque está buscando a próxima geração, porque aquilo que eu digo não para o Senhor hoje vai refletir nos meus pequenos.
Quando eu me nego a fazer o que Deus está me mandando agora, os meus filhos podem pagar o preço. A Bíblia diz que a maldição pode acompanhar até a 3ª e 4ª geração, assim como a bênção pode me alcançar até a 1000ª geração. Quando existe, e entenda o que eu vou dizer, Deus não lida com a nossa rebelião. Fala para quem está do seu lado, Deus não lida com rebelião. Um homem rebelde, a Bíblia diz de Corá, Datã e Abirão. Falam de 3 homens rebeldes diante de Deus. Quando eles se levantaram em rebelião, a Bíblia diz que a terra abriu e engoliu eles, porque Deus não trata com rebelião. Ou você se dobra, ou você está fora. Ou você diz, Deus, eu não concordo, mas eu mesmo não concordando, eu quero te entregar a minha vida e aquilo que o Senhor quer fazer vai ser melhor do que o que eu acho. Ou então você não vive o que Deus tem preparado para você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. E talvez você vai estar aqui dizendo, pastor, mas o Senhor nem deu nem animou o negócio. Mas vai melhorar. A última coisa que o rei manda fazer é destruir os altares que os reis anteriores tinham construído. Essa foi a última ordem, derruba tudo. Porque ele não queria ter parte com aquilo que os antepassados dele fizeram. Nós precisamos romper com gerações, com pecados que nos acompanham. Nós precisamos romper com perseguições que nos acompanham. Avós, bisavós que vêm se repetindo na nossa história. E você pode dizer, Senhor, pastor, mas eu já fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então olha para a sua família e vê se não existem histórias se repetindo, geração após geração. Só olha, observa. Isso é inteligente. O que eu estou dizendo para você aqui é, você pode ser o final de um ciclo de uma história, de uma geração inteira.